das personalidades múltiplas, sucessivas, vividas em outras existências. Parte A. B. Lei da dissociação da personalidade física, atual, em subpersonalidades. Parte B. 2. Segunda lei da reintegração das personalidades múltiplas e subpersonalidades. 3. Terceira lei das propriedades dos elementos do agregado humano, personalidades múltiplas e subpersonalidades. Vai à página seguinte. 14ª lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas e subpersonalidades. Parte A. Lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas, sucessivas, vividas em outras existências. Enunciado: ao reencarnar para nova experiência evolutiva, o espírito necessita formar, além de um novo corpo físico, uma nova personalidade. Essa nova personalidade sobrevive à morte do corpo físico e, pela sua consistência e hábitos adquiridos durante a existência carnal, desenvolve certo grau de individualismo e pode demorar-se nesta condição por tempo indeterminado após a morte física, influenciando futuras personalidades até que compreenda sua situação diante do seu próprio agregado espiritual com o qual deve cooperar. Depois de despersonalizar-se totalmente, é que aceitará integrar-se à individualidade eterna e acoplar-se por completo. As personalidades sucessivas também podem se desdobrar em subpersonalidades com conteúdos e comportamentos específicos e distintos. Utilidade das leis. 1. Dar conhecimento que, ao longo do processo evolutivo, em cada existência vivida, o espírito constrói personalidades distintas, sucessivas, que podem, após o desencarne, integrar-se à individualidade ou permanecerem dissociadas em processo desarmônico até que se integrem totalmente, por compreensão de sua situação ou por tratamento através da doutrinação ou conscientização ou integrando-se ao bloco de consciência. 2. Dar conhecimento que, ao longo da física, dependendo das atitudes adotadas e da forma com que trabalha os desafios que a vida apresenta, a personalidade pode dar gênese a subpersonalidades distintas, que precisam de tratamento através da doutrinação ou conscientização ou psicoterapia, e reintegração ao bloco de ego. 3. Entender, explicar, sintonizar ou incorporar as personalidades múltiplas sucessivas desarmônicas e tratá-las, reintegrando-as junto ao agregado. 4. Tratar as subpersonalidades dissociadas, conscientizando-as e reintegrando-as da mesma forma. 5. Dissociar as personalidades múltiplas em subpersonalidades, quando muito rebeldes, incorporá-las em médiums treinados, e tratá-las. Aqui o Dr. Lacerda pediu especial atenção para os danos causados pelos processos de dissociação desarmônica de personalidades e subpersonalidades. Elas necessitam estar acopladas, associadas e coesas. 15ª lei da formação e dissociação das personalidades múltiplas e subpersonalidades. 8. Parte B. Lei da dissociação da personalidade física, atual, em subpersonalidades. Enunciado: toda vez que a personalidade física, atual, conflitar-se, viciar-se, entrar em desarmonia, reprimir o conflito, vício ou a desarmonia, sem solucioná-los adequadamente, poderá reagir negativamente. Por conseguinte, proporcionará o fenômeno de desdobramento da personalidade em subpersonalidades de periculosidade e sofisticação variada, podendo causar a desestabilização da saúde por gerar distúrbios e reações patológicas altamente lesivas e prejudiciais no campo psíquico, psicológico, comportamental e físico. Utilidade das leis. 1. Dar conhecimento que, ao longo do processo evolutivo, em cada existência vivida, o espírito constrói personalidades distintas, sucessivas, que podem,
após o desencarne, integrar-se à individualidade ou permanecerem dissociadas em processo desarmônico até que se integrem totalmente, por compreensão de sua situação ou por tratamento através da doutrinação ou conscientização, integrando seu bloco de consciência. 2. Dar conhecimento que, ao longo da existência física, dependendo das atitudes adotadas e da forma com que trabalha os desafios que a vida apresenta, a personalidade pode dar gênese a subpersonalidades distintas, que precisam de tratamento através da doutrinação ou conscientização, psicoterapia e reintegração ao bloco de ego. 3. Entender, explicar, sintonizar ou incorporar as personalidades múltiplas sucessivas desarmônicas e tratá-las, reintegrando-as junto ao agregado. 4. Tratar as subpersonalidades dissociadas, conscientizando-as e reintegrando-as da mesma forma. 5. Dissociar as personalidades múltiplas em subpersonalidades, quando muito rebeldes, incorporá-las em médiums treinados, e tratá-las. Aqui o Dr. Lacerda pediu especial atenção para os danos causados pelos processos de dissociação desarmônica de personalidades e subpersonalidades. Elas necessitam estar acopladas, associadas e coesas. 16ª Lei. Lei da reintegração das personalidades múltiplas e subpersonalidades. Enunciado. As personalidades múltiplas e subpersonalidades, dissociadas ou associadas desarmonicamente, devem, depois de doutrinadas ou tratadas, ser devidamente reintegradas ou acopladas ao seu próprio agregado espiritual com o qual devem cooperar, despersonalizando-se totalmente, integrando-se à individualidade eterna. Esta lei não precisa de maiores explicações, pois, como sabemos, tudo que se desdobrar desarmonicamente, deve retornar à condição de dobrado, harmonizar-se, e tudo que se dissocia desarmonicamente, deve retornar à posição harmoniosa de associado, e tudo que se associa ou se agrupa de forma desarmônica, indevida, deve retornar à posição anterior, de equilíbrio. Utilidade. 1. Retorno à posição harmoniosa do associado que foi dissociado desarmonicamente. 2. Retorno à condição de dobrado, harmonizado tudo que se desdobrar desarmonicamente. 3. Retorno à posição anterior de equilíbrio, tudo que se associa ou se agrupa de forma desarmônica, indevida. 17ª Lei. Lei das propriedades dos elementos do agregado humano, personalidades múltiplas e subpersonalizado. O espírito, enquanto na carne, manifestando uma nova personalidade, pode dar gênese e arrojar de si mesmo não só personalidades antigas reativadas, como também subpersonalidades desdobradas da atual personalidade física. Estes elementos, personalidades múltiplas e subpersonalidades têm um grau elevado de livre-arbítrio e forte capacidade de ação e interação com os meios físico, anímico e espiritual onde atuem. Têm possibilidades de interagir com os habitantes de qualquer um desses meios, podendo causar-lhes dificuldades ou auxiliar, conforme a intenção que tenham ou a natureza da força mental que as arrojou. Da mesma forma, em sentido inverso, personalidades múltiplas ou subpersonalidades desequilibradas, próprias ou de outros indivíduos, podem estabelecer sintonias, incorporações ou simbioses, e permanecer conectadas a qualquer um de nós, gerando desarmonias e perturbações de diversas ordens. Utilidade. O conhecimento dessa lei faculta-nos a possibilidade da descoberta, despertar e desenvolvimento de inúmeras potencialidades ainda adormecidas no homem atual e a identificação e tratamento terapêutico de, praticamente, todas as desarmonias e distúrbios relacionados com a reencarnação, formação dos corpos, comportamento humano,
e doenças de origem anímica. Nota da técnica de projeção do passado e do futuro, lei de apometria 9/10, em uma projeção no passado. Entidade vê dores, sofrimentos, traumatismos, crimes algumas vezes, etc., que deixou lá, entendendo bem as consequências e resultados do momento presente de hoje, sabendo que a lei de causa e efeito é inalterável e que sempre há reabilitação necessária para reequilibrar-se através de provas. Em uma projeção no futuro, duas soluções são possíveis. Estas técnicas quase produzem sempre alguns resultados muito positivos. A entidade é posta em frente a duas soluções. A. Se ela não procura reformar-se, sempre exercitando o mal, ela se verá nas condições de vidas terríveis e extremamente dolorosas. Verá sua pessoa, ela mesma, e seu corpo fisicamente e espiritualmente danificados e deformados, tendo um aspecto dificilmente reconhecível e muito longe de ser reconstituído, perdendo amigos e familiares que caminharão evolutivamente para a conquista de outros planos mais sutis. A posição dela será de um ser isolado, perdido e vítima náufraga que terminará em um isolamento perpétuo. B. Se ela procura a reforma exercitando o bem, ela se verá em condições de vidas aceitáveis e agradáveis. Verá a sua pessoa, ela mesma, e seu corpo fisicamente e espiritualmente em reconstituição, que mostrará um aspecto curado, manso e sereno, enquanto recupera os amigos e familiares que irão ajudar a clarear o seu caminho mais depressa, beneficiando-se de um apoio diário incontestável. Sua posição será permanentemente aquela de um sobrente apoiado permanentemente, lhe sendo dada toda a ajuda indispensável e necessária. Nota da técnica de projeção do passado e do futuro, lei de apometria 9/10. Resumo: para os raros casos, só casos muito raros se recusam a isto, já que se trata de entidades extremamente endurecidas que têm que passar por outro processo cuja espiritualidade toma conta. Essas entidades, infelizmente, pela escolha delas, serão expatriadas nos mundos primitivos, onde os estados vibratórios delas estarão em correlação com aquele do futuro orbe. Lá, as condições existenciais lhe permitirão um reaprendizado de amar o próximo. Para todo ostros, estas duas técnicas de projeção no futuro produzem resultados surpreendentes em termos de eficiência de argumentação e de reabilitação delas. Elas têm um efeito imediato de decisão, sem alternativa de falso caminho, estabelecendo uma verdade da qual só a entidade é responsável diante da sua decisão e do seu livre-arbítrio, ou ela decide